Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um daqueles vídeos que eu jamais gostaria de ter que fazer. E eu pensei bastante se deveria fazê-lo, porque eu penso muito que homenagens póstumas, elas têm seu valor, mas a gente tem que fazer as homenagens em vida, né? E aí eu fiquei pensando, mas eu concluí que o vídeo não é necessariamente uma homenagem, o vídeo é uma reflexão. Uma reflexão que eu simplesmente resolvi abrir aqui com vocês. Vocês que me acompanham, vocês estão chegando agora também. Algumas pessoas já sabem como eu penso, né, em relação à parte musical atual no nosso cenário. E infelizmente, no dia de ontem, mais precisamente dia 29 de janeiro de 2023, eu perdi uma grande referência na música para mim. Meu grande mestre, meu professor, companheiro, amigo. Infelizmente, o Jaime Augusto das Neves, que foi muito conhecido também em São Paulo como Areia, por ser aqui da região, na época do Zimbo Trio e de outros grupos aí famosos, infelizmente nos deixou aos 75 anos de idade, se não me engano, depois de alguns probleminhas e algumas questões que ele passou, infelizmente. E isso me pegou de jeito, assim, porque me levou a fazer várias reflexões sobre a vida e a correlação disso tudo com a música, né? Só para contextualizar vocês, o Jaime foi um grande músico, assim, do mais alto padrão, com conhecimento e linguagem jazzística, bossa nova, harmonia, trazendo toda essa escola aí do Zimbo Trio, né? O pessoal que não conhece, que curte essa onda de musical mais instrumental, até eu recomendo que conheça. E era um músico do mais alto nível, assim, nesse quesito técnico, harmônico, na pegada, na tocada, com muita personalidade, né? Se eu ouvia um piano, assim, chegava ali em algum lugar, se eu ouvia um piano, você sabia que era o Jaime tocando, pelo jeito dele, pelo swing dele, enfim, pela personalidade musical e pela linguagem única que ele construiu. E se a gente der uns passinhos para trás, lá no meu início, eu estudei piano inicialmente com a minha tia, né, que foi quem deu início a isso tudo, minha tia Zuleide. Na sequência eu tive aulas também de teclado com o meu primeiro professor de sax também, que foi o Alexandre Prado. E na sequência eu fui estudar piano com o Jaime. E aí a minha mente bugava, assim, toda a aula, né? Eu brincava na época, eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos de idade, que cada aula do Jaime era um negócio muito louco, assim. Eu saía com a mente muito em chamas, assim, até conseguir absorver tudo aquilo que ele passava, tudo aquilo que ele falava. E o meu método de aprendizado, ele sempre foi muito prático, né? Eu sempre fui muito prático, eu nunca fui o tipo de músico de sentar e ficar estudando escalas específicas ou exercícios específicos. Eu sempre fui músico prático, desde molequinho. Eu gostava de ouvir e tocar, claro, com embasamento, conhecendo o que eu estava fazendo. E o Jaime era um conhecedor absoluto da parte harmônica, né? De divisão de acordes. Então o que ele me passava, assim, eu saía com a cabeça doendo, literalmente doendo, de tanta coisa que ele falava toda a aula. Fiquei estudando com ele vários anos. A forma com que eu evoluí, assim, musicalmente no piano, que é o meu principal instrumento, foi um negócio absurdo. E além disso, a gente começou a tocar junto também. Então a gente tinha um duo, piano e sax. Eu, né, lógico, ele tocava piano, tocava sax, apesar dele ser meu professor de piano. E a gente tocava aqui pelo litoral, tocava em outros lugares, fazia eventos, isso já com uns 14 anos de idade, 15 anos talvez. Tocamos muito em muitos lugares, a gente puxava jornadas longas, assim, às vezes. A gente tocava num shopping
aqui no litoral, na Riviera, na verdade, São Lourenço, a gente puxava acho que umas 4 horas de música. Então, por que eu tô falando isso? Porque a questão de conhecimento de repertório que eu ganhei foi absurda. E foi tudo de forma muito prática também. Ele me mostrava uma música, tocava uma melodia uma vez, eu ia atrás, ia aprendendo. Na época não tinha tanta facilidade assim de ouvir música, né? Então às vezes tinha que buscar em CD e coisas de jazz, de bossa, às vezes é mais difícil. Então a minha referência era o que ele tocava e eu tocava aquela melodia em cima, aprendia, improvisação, enfim. A forma com que ele abriu o meu conhecimento musical foi gigantesca e hoje o que eu sou como músico, assim, principalmente ao piano, né? O pouco que eu sei foi realmente o Jaime que me passou, que eu consegui absorver um pouco de todo o conhecimento que ele tinha, né? E foi uma pessoa que dedicou sua vida à música, uma pessoa que para mim sintetiza o que deve ser um músico. Aliás, essa semana eu li uma frase muito interessante que o Rick Bonadil postou, que foi a seguinte, bem simples assim: se não te divertir, não vai dar certo. Se não for divertido para você, não vai acontecer. Então, o que a gente leva com isso? Claro que hoje a gente pensa em um monte de coisa, de mercado, de business, de rede social, mas se a gente perder esse princípio que é a alma do negócio, o prazer de você pegar seu instrumento e tocar, por tocar, você e o seu instrumento, e você passar horas ali tocando, estudando, seja lá, cada um tem uma maneira de lidar com isso. Se você perde isso e o outro lado ganha mais peso que isso, não vai dar certo. Acabou, não faz mais sentido. E o Jaime sintetizava muito isso. A vida dele era musical, pura e simplesmente. Qualquer coisa que você chamasse o Jaime para fazer musicalmente, podia ter dinheiro, não ter dinheiro, ser perto, ser longe, ele ia estar lá. Porque a música sempre esteve em primeiro plano. E isso aí foi uma lição que eu carreguei comigo sempre também. Hoje eu tenho que abrir um pouquinho mais o meu leque para conseguir atingir alguns objetivos meus, mas eu estou sempre me corrigindo para voltar ao prumo e ter a música sempre como, além do meu trabalho, também a minha diversão, também o meu lazer. E era exatamente o que ele fazia. Então ele se divertiu literalmente durante praticamente toda a trajetória da sua vida. Mais recentemente, acho que há uns 5 anos, a gente iniciou um projeto num restaurante que um amigo meu aqui abriu em Santos, o Fish Bar. Bastante gente que me acompanhava no Instagram sabe. Onde a gente tocava toda sexta-feira, só jazz, blues e bossa nova. Um lugar maravilhoso, perto da praia. Tocávamos eu, Jaime e o Schmidt, batera. Era um momento de muita alegria ali pra gente, porque a gente tocava o que gostava, tocava pra nós mesmos e pra pessoas que estavam a fim de ouvir aquilo, né? Música instrumental, 100% instrumental. Eu fazia guitarra, tocava umas coisas de piano às vezes também. O Jaime gostava muito que eu fizesse o baixo das músicas enquanto ele improvisava, né? Então, eventualmente eu parava de tocar o sax, ia pro piano ali, fazia só os baixos e ele ia tocando. Era fantástico, assim, uma experiência única. Sem dúvidas o meu grande mestre na música, assim, e além disso uma pessoa incrível, do bem, que sempre me ajudou, que sempre esteve perto. A gente ficou com esse projeto aí do Fish Bar alguns anos, acho que uns 4 anos, uns 3 anos pelo menos. Depois o local também acabou mudando o perfil, né? E na sequência já veio a pandemia, a gente acabou se afastando um pouco, mas sempre mantinha contato ali para pensar em algum projeto e tal. Um pouquinho antes da pandemia, e aí eu quero já ir finalizando aqui o meu vídeo, porque eu vou deixar esse material aqui para vocês. Eu chamei o Jaime e o Schmidt, que era o mesmo que tocava lá comigo no Fish Bar, pra gente gravar um projeto para uma marca que eu tava usando de sax, a Royden, né? Tenho até hoje, uso eventualmente também. E a gente gravou 3 músicas. Só que o Schmidt não podia vir nesse dia. Aí ele mandou o filho dele, que é o Fábio Schmidt, que é meu grande amigo, que postou um texto maravilhoso também sobre o Jaime. E ele inclusive agradeceu por esse ter sido um dos únicos registros em vídeo que um mestre da música, infelizmente, tem. E foi assim, uma ideia que eu tive. Falei, preciso gravar uns vídeos. Deixa eu gravar um vídeo ao vivo. Vou chamar o Jaime, vou chamar o Schmidt. A gente veio aqui pro estúdio, ó. Vocês vão perceber que é nesse mesmo cenário aqui.
acho que o ano era 2019, 2018, 2019. E a gente fez um som bem legal. A gente tocou Fred Freeloader, que é um clássico do Miles Davis. Tocamos Amazonas também, acho que é João Donato. E tocamos Influência do Jazz, que é uma das minhas músicas favoritas também, que o Jaime adorava. A gente tocava bastante isso. Então quero deixar esses 3 vídeos aqui para vocês na sequência. Para quem curtir esse tipo de som, para quem realmente tiver a fim de ouvir algo diferente. É bem legal, bem divertido. A gente gravou assim, free mind total, sentando e tocando. Não tem ensaio, não tem nada, porque era assim que a gente se divertia fazendo música. Então a grande reflexão desse vídeo é, além de, claro, de sentir muito uma perda como essa, de um mestre que me ensinou praticamente o que eu sei na música, né? É para que a gente não deixe essas memórias morrerem. A gente está passando por um momento de mudanças na música, né? E eu ainda discutia isso um pouco lá em casa hoje. Será que daqui a 10, 15, 20, 30 anos essas nossas referências de hoje ainda terão algum tipo de voz? Ainda serão lembradas? Então acho que o mínimo que eu posso fazer é, por um acaso, ter feito esse único registro aí praticamente que o Jaime tem musicalmente, né, em vídeo, e deixar isso aqui eternizado para vocês. Inclusive para mim, quando eu quiser ouvir, eu sei que é só entrar aqui no meu canal e assistir e lembrar desses momentos maravilhosos que a gente passou junto, de tanto aprendizado que eu tive com um professor, de tantas conversas, de tantos momentos musicais engrandecedores que realmente fizeram parte da minha vida, e eu posso afirmar que ele teve presente em momentos importantíssimos assim para mim, desde o início da minha trajetória até esse momento no qual eu já me encontrava um pouco mais consolidado e podia fazer o que gostava também. Enfim, só agradecer mesmo, e que ele nos ouça onde quer que esteja e que continue ecoando o que ele fez de tão bom musicalmente por aqui durante muito tempo. Pelo menos, se depender de mim, aqui ficará eternizado. Obrigado, um grande abraço a todos. Fica aí na sequência Influência do Jazz, Amazonas e Fred Freeloader, interpretados por Jaime Augusto, que nos deixou ontem, eu no saxofone e o Fábio Schmidt na bateria. Vamos lá.